Então, boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à comemoração, né, da 15ª Convenção do Dia do Servidor, nós vamos agora finalizar essa comemoração com a última palestra, com a Vanessa Costa, que vai falar sobre organização em 3 dimensões. Então, ela é empreendedora e personal organizer, é idealizadora da empresa Tudo Se Encaixa, certificada nos principais cursos do mercado, é profissional da área de marketing há mais de 16 anos, tendo trabalhado com empresas como IBM, Telefônica, Netshoes, é pós-graduada em ciências do consumo aplicadas e criadora do conteúdo com mais de 12 mil seguidores no Instagram. E através de alguns estudos, né, cruzando áreas da vida, ela criou o conceito Organização em 3 dimensões, que fala sobre uma visão mais ampla da organização, que traz uma discussão sobre o ser humano, saúde do corpo e mente. Então, eu passo agora a palavra para a Vanessa, seja bem-vinda e ótima palestra a todos. E se vocês tiverem dúvidas, e não tiverem áudio ou não quiserem abrir, podem colocar no chat, que aí eu repasso para a Vanessa, tá bom? Boa palestra. Pessoal, deixa eu só fazer uma intervenção aqui rapidinha, Vanessa, só porque tinha algumas pessoas que estavam na sala. É a última palestra do dia e o Dr. Márcio, ele vai entrar para fazer o encerramento. Então, assim, logo quando estiver acabando as perguntas, a gente já vai chamar ele para a sala, a Aline vai chamar. Então, eu peço a todos que não saiam da sala ainda para escutar o que ele tem para falar no encerramento, tá ok? Obrigada, Vanessa. Obrigada por estar aqui conosco. Passo a palavra a você. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. Também estou super feliz. Assisti todas as palestras hoje para ficar alinhada aí com os conteúdos, né? Porque como tudo envolvia muito essa questão do ser humano, do bem-estar, então eu falei, deixa eu assistir, porque para a gente não ser repetitivo até muitas vezes, né? Então, foram bem legais as outras palestras. A Rosana perguntou aqui, ela falou que já separou papel e caneta, que eu falei para o pessoal que eu vou precisar de papel e caneta, e também fone de ouvido. Assim, vai ter uma atividade que seria legal ter o fone de ouvido, mas se não tiver também não tem problema, dá para fazer. Mas não precisa abrir o vídeo nem o microfone, tá? Eu vou falando para vocês as orientações. Então, como a Aline apresentou, né, eu sou personal organizer, trabalhei já há muitos anos com marketing e continuo usando o marketing dentro da empresa. E eu comecei com personal organizer ainda focada na questão de organização de armários, né, de dobras. Vocês já devem ter visto alguns programas de TV, enfim, onde a gente fala de organização dos espaços e das coisas, das quantidades de coisas que a gente tem em casa, enfim. Mas eu comecei a ver que a organização era muito mais que isso. Né, que a organização trazia também uma questão de bem-estar, de organização da mente, de organização da nossa vida como um todo, da nossa rotina, né? Então, eu criei esse conceito de organização em 3 dimensões, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um deles, e tentar entender essa visão mais ampla da organização, como que ela é importante e o que ela pode trazer de benefícios. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Se alguém tiver dúvida, quiser ir colocando no chat, eu vou tentar acompanhar aqui o chat junto, mas senão a gente abre para perguntas no final também, tá bom? Aqui. Compartilhar. Me avisem se vocês estão vendo a tela. Não, acho que está entrando. Entrou. Entrou? Entrou. Tá ótimo. Então, deixa eu só tirar. Bom, então, como eu falei, papel, caneta ou lápis e fone de ouvido, só o material necessário para a gente fazer a palestra. E a gente vai começar com só para descontrair um pouco, fazer aqui um teste da verdade com vocês. Eu quero saber que tipo de pessoa eu estou lidando aqui nessa palestra, né? Que tipo de pessoa cada um é. Então,
Aqui a gente tem uma brincadeira mesmo, né? Você é aquele organizado que tem toque, que tem que estar tudo certinho, alinhado, bem bonitinho, sempre no mesmo lugar. Organizado tranquilo, ou um organizado, mas é aquele desorganizado que fala, ah, eu me acho na minha bagunça, ou aquele desorganizado convicto que realmente não encontra nada, demora muito para encontrar todas as coisas. Então, nessa folha que vocês estão aí, enumera para mim de 1 a 20, que são 20 perguntinhas. Pode ser assim do ladinho mesmo, porque as respostas são curtinhas. E aí a gente, para cada pergunta, vocês vão colocar de 1 a 5, se nunca acontece ou se sempre acontece, né? Então, se nunca acontece, vai colocar 1 ou 2, se às vezes acontece, coloca 3, e se acontece muitas vezes ou sempre, 4 ou 5, tá? Depois a gente vai somar e vai ter aí um diagnóstico. Então, vou esperar um pouquinho só para vocês enumerarem aí as páginas. Vou só mudar aqui a apresentação, porque eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Vocês aqui para outra. Aqui eu consigo ver o chat. Aqui, ó. Estão vendo a apresentação de novo? Agora está numa tela do YouTube. Agora voltou? Não. Ah, voltou. Tá ótimo. Eu coloquei numa outra tela aqui que eu consigo ver vocês. Todo mundo enumerou? Então vamos para as perguntas. Coloquei aqui, ó, então de 1 a 5. Primeira pergunta: quando você chega em casa, vai espalhando as chaves, a carteira, a bolsa, os sapatos em qualquer lugar, vai deixando as jaquetas, enfim, ou já cada coisinha tem o seu lugar específico em casa? Então, se você espalha as coisas pela casa sempre, você vai colocar lá o 4, 5. Ou não, se você é organizadinho e cada coisa tem o seu lugar bonitinho, então isso nunca acontece, você coloca lá 1 ou 2. Pergunta 2. Se estiver muito rápido, vocês vão me avisando. Deixa a cama desarrumada todos os dias quando acorda e sai para trabalhar. A cama fica desarrumada sempre ou nunca acontece isso? Pergunta 3. Você chega sempre atrasado às reuniões ou sempre é o último a chegar? Pergunta 4. Desmarca os compromissos e happy hour com os amigos porque se atrapalha com a sua agenda. Pergunta 5. Costuma esquecer as tarefas e compromissos. 6. Já esqueceu o fogo ou o forno ligado? 7. Vai ao mercado comprar alguma coisa, volta com uma compra imensa, mas aquele item que você foi comprar, você esqueceu. Fui comprar um limão, cheguei com um monte de coisa do mercado, mas o limão que eu precisava, eu acabei esquecendo. 8. Esquece o aniversário das pessoas próximas ou datas importantes. 9. Já esqueceu o filho na escola ou marcou um encontro com alguém e esqueceu a pessoa. 10. Pegou o celular para enviar uma mensagem, se distraiu com as notificações ou com as redes sociais, com o WhatsApp, e aí acabou esquecendo o que ia fazer no celular. Então, você pegou o celular para mandar uma mensagem para sua mãe. E aí acabou vendo outras coisas, ficou lá um tempão nas redes sociais e de repente falou: o que eu vim fazer mesmo no celular? 11. Paga suas contas sempre com atraso. 12. Frequentemente joga comida vencida no lixo. 13. Já foi fazer uma viagem internacional e esqueceu o passaporte em casa. 14. Já perdeu o voo. 15. Já perdeu um objeto e nunca mais achou. Uma joia, a chave, um guarda-chuva. 16. Fica horas procurando a roupa que quer usar. Nunca encontra nada no seu armário.
17. Já deixou algo em cima do carro e saiu dirigindo. Sabe aquele clássico, põe o café em cima para abrir o carro, ou, né, ou põe a bolsa, aí entra no carro, sai e o que deixou em cima do carro ficou lá. 18. Demora muito para encontrar um e-mail quando seu chefe pede para encaminhá-lo. 19. Acaba comprando presentes em cima da hora porque não se organizou para comprar antes. E 20, suas mesas estão sempre sem os pares e as gavetas estão sempre emperradas. Certo? Todo mundo preencheu aí? Aí, gente, aqui ó, são as mesmas perguntas, e eu só coloquei o foco aqui nessas 4, porque essas são as mais preocupantes, vamos dizer assim, né? Então, se já esqueceu o fogo ou o forno ligado, se você já esqueceu seu filho ou marcou um encontro com alguém e esqueceu dessa pessoa, já perdeu o voo, ou porque o voo é uma coisa assim que você, né, se planeja para fazer uma viagem, tudo, né? Então acaba perdendo o voo, é uma coisa mais grave, e já deixou algo em cima do carro e saiu dirigindo. Então essas são as que eu classifiquei aqui como sendo as mais desorganizadas. E aí eu vou pedir para vocês somarem agora esses pontos, vou dar uns minutinhos aqui para a gente somar os pontos. E para a gente ter um diagnóstico aqui do pessoal. Quem quiser ir colocando aqui no chat os pontos, pode. Vou até esconder aqui a pontuação. Pode ir colocando aqui para a gente ver. Trinta e cinco, 37, 38, 35, 30, 47. Bom, então vamos ver aqui, ó. Quem fez de 20 a 39 pontos é praticamente um personal organizer, tá? Já tem o dom da profissão aí, pode investir nisso, quem sabe. Quem fez de 40 a 59 pontos é um organizado de boa, tranquilo, dá para aprimorar, mas é uma pessoa organizada. Se fez de 60 a 79 pontos, é um desorganizado que ainda tem jeito. Agora, se fez de 80 a 100 pontos, é um desorganizado, pelo amor de Deus, me socorre. Chama a Vanessa para ajudar, porque a situação tá feia aí, tá? Então, aqui foi só para descontrair, realmente, para a gente começar a falar de organização, pensar um pouco nessa nossa rotina, né? E nas coisas que a gente faz, muitas vezes sem pensar. E aí, agora a gente vai entrar realmente no conteúdo, falar um pouco mais sério, mas ainda com um ar leve, porque a ideia aqui não é trazer julgamentos e não é também criticar, é simplesmente mostrar alguns conceitos de organização e de qualidade de vida também, que a gente pode utilizar o que adequa melhor para a nossa vida, tá? Então, vamos lá. A organização, ela se mostra, né, hoje muito, muito importante em vários aspectos da nossa vida, mas tem 3 principais que eu trouxe aqui, que são coisas que hoje são bem importantes para todo mundo, por conta até de uma pandemia, né, que é saúde. A outra coisa que, né, por décadas sempre foi muito importante para todo ser humano é o dinheiro, né? Às vezes deveria ter até menos importância, mas ele é importante. E o nosso tempo, porque o tempo, ele não tem, você pode ter o dinheiro que for, que ele, você tem alguém aí com o microfone aberto, eu acho. Puderem só dar uma checadinha aí, pessoal. E o tempo, né? Que o tempo, ele é um bem que você não consegue comprar. Por mais dinheiro que você tenha, o tempo, todo mundo tem o tempo igual. E hoje em dia todo mundo fala, meu tempo está muito escasso. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? A organização ajuda em todas essas áreas, né? Na saúde, a organização ajuda você a diminuir o estresse, a ter uma alimentação melhor,
né? Porque se eu tenho tempo, eu consigo me alimentar corretamente, eu consigo fazer todas as refeições, e eu consigo ter um sono melhor, né? Eu consigo descansar de verdade. Quando eu falo em perda de dinheiro, a organização me ajuda a manter a minha despensa organizada. Então, a comida não entra num vencimento, não estraga na geladeira, né? Eu não pago multas por pagar contas em atraso. Eu não perco documentos que faz com que eu gaste uma segunda via, por exemplo, ou até eu já teve pessoas que me falaram que perderam a chave do carro, e aí tiveram que comprar uma chave reserva, que custa super caro e tudo mais. E a perda de tempo, efetivamente, né? Então eu fico lá de manhã procurando a chave do carro, procurando a chave de casa, procurando bolsa, carteira, o celular, as máscaras, né? Que hoje em dia já são itens básico para a gente também, todo mundo tem que sair com a máscara. E aí algumas pessoas falam, mas são só 5 minutinhos de manhã que eu perco. Então eu trouxe uma continha bem simples aqui. Se a gente gastar 5 minutinhos durante todos os nossos dias, durante 20 dias, estou colocando aí só os dias úteis, durante 20 dias do mês, vezes 12 meses, são 1.200 minutos. Um dia tem 1.440 minutos. Então é como se a gente gastasse quase um dia do nosso ano procurando coisas. Imagina, você ficar um dia inteiro procurando, só procurando, procurando. E se você não precisasse gastar esse tempo, o que você poderia fazer com esse um dia a mais que você tem na sua vida, né? Se você fosse uma pessoa mais organizada ou se tivesse alguns sistemas de organização que melhorassem a sua organização que você já tem, né? Como a gente viu aqui, até que a galera tá bem aqui, tá uma média boa de pessoas organizadas, gostei. E aí eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né? Então eu trabalhei com marketing muitos anos e a organização no fim sempre teve na minha vida, assim. E tem um vídeo que eu vou passar para vocês que, deixa eu colocar aqui, era um vídeo que na infância eu ficava meio encantada, assim, eu não sabia ainda por quê. Depois eu fui entender o motivo. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vocês me avisem se o áudio tá saindo também, tá bom? Tá sem áudio, né? É sem áudio? Não, é com áudio. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Peraí. Eu acho que na hora de compartilhar, você tem que habilitar o áudio do computador. Mas ele tá habilitado? Deixa eu ver. Peraí. Quando o áudio trava, é só sair do aplicativo e voltar, que ele vem reabilitado. Continua sem áudio? Não, é que agora ele tá pausado o vídeo. Sim, mas aquela hora que eu tava tocando, tava funcionando a musiquinha. Não, tá sem áudio. Ué, gente, eu acabei de testar. Peraí, vamos ver aqui. Não, eu acho que é quando você vai compartilhar no Teams, a hora que você clica na bandeja lá de compartilhamento, que é assim, ó, compartilhar conteúdo, incluir som do computador, aí tem que habilitar ali. Então peraí. Então aí você descompartilha, e aí quando for compartilhar novamente, habilita. Entendi. Então, peraí aqui. Abrir bandeja de compartilhamento. Tela 1, compartilhar. Ele não me perguntou se eu quero compartilhar com áudio. Poxa vida, pessoal. Não, deixa eu ver. Ai, que eu não consigo mostrar minha tela aqui. Está bem, no meu, pelo menos, a minha versão, ela aparece lá no começo, é como se fosse um botão. Aí o meu agora está desligado e se eu quiser compartilhar, eu tenho que clicar nele para habilitar.
Você consegue, Aline, achar no seu YouTube e compartilhar esse vídeo que ela quer? Não, eu tiro. Acho que se eu tirar o fone aqui, eu consigo. Peraí. Ó, eu vou compartilhar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Ah, eu acho que tem a ver com o fone mesmo, porque eu estou usando um fone, aí eu quis clicar aqui no botão Não do meu funcionou, e ele né? está falando que eu estou usando o headset. Ah, então. É por isso. Bom, eu vou, quando tiver áudio assim, eu tiro o meu fone e aí vocês vão escutar. Vamos lá. Compartilhar de novo. Não, tô sem áudio. Não. Bom, eu vou tentando descobrir aqui, enquanto isso eu vou. Senão a gente vai atrasar aqui. Bom, mas era para mostrar esse vídeo da Mary Poppins que ela arrumava, né, todas as gavetas só no estalar dos dedos, né? E eu não entendia muito bem por que que eu gostava tanto desse vídeo. Oi, Oi. eu postei aqui, eu não sei se eu postei o correto. Quando você, aqui quem está falando é a Cida. Quando você vai compartilhar, você clica em compartilhar. Então você descompartilha primeiro e clica em compartilhar de novo. Aí Aham. vai aparecer um botão, antes de você efetivamente compartilhar, vai aparecer um botão lá, compartilhar conteúdo. Incluir som do computador. Aí você clica para a direita e ele vai ativar o som. Então, alguém me falou aqui que se eu tiver com uma outra tela não dá certo, né? Então eu vou tirar Não, aqui, você ó. descompartilha primeiro e compartilha de novo, vê se consegue. Vou tirar aqui a outra tela. Que eu já estava fazendo isso, ó. Clico aqui, certo? Compartilhamento. A hora que você clica em compartilhamento, não aparece um botãozinho incluir som de computador? É a primeira coisa embaixo do Não, ó, tá compartilhamento. vendo? Só aparece essa tela aqui, ó. Ai, que não Não, aparece para nós. entendi. Então, realmente, eu não Oi, sei o que que é. é a Dora que está falando aqui, ó. Se você estiver utilizando um PC e mais um monitor, você Aham. necessariamente você tem que desligar o outro Ah, monitor, tá. Então eu vou desliga, desligar. porque aí vem, pelo menos assim foi que eu aprendi aqui dá certo. Então tenta É, aí. né? Tá, então vamos lá. Você vai conseguir, Brasil. Desliguei Se aqui o você... monitor, vamos ver. Ah, agora vocês escutaram. Não, dá play. Peraí. Acho que. Não. Você quer que eu tento fazer por aqui? Aí eu tiro aqui o meu. Peraí. Ai, ai, ai.
Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Vamos continuar aqui. Acho que os vídeos, eu vou precisar do áudio para um deles, mas dá para a gente continuar, depois eu vejo. Vamos lá. Bom, então eu comecei a me identificar com vários personagens e várias pessoas que tinham essa questão da organização, né? E tem a Mônica Geller aqui também, que é do Friends, que não sei se vocês conhecem, que ela é super organizada, e aí cada vez que ela via uma coisa fora do lugar, ela ficava brava, né? Então, eu me identificava muito com ela. E aí, na minha profissão, eu fui professora de inglês, depois na faculdade, eu era responsável pelo TCC, todas aquelas regrinhas chatas, depois trabalhei com eventos, depois trabalhei em consultoria, com planilha de dados, até chegar no branding. E todas elas me fizeram ser muito organizada, né? Porque até chegar no branding eu falava com todas as áreas da empresa, um monte de gente que diversas áreas a gente tinha que fazer, conexão de dados, tudo mais. Então a organização sempre esteve comigo. E aí quando eu fui casar, eu fiz um curso de organização para minha casa e descobri que isso era uma profissão, né? O personal organizer era uma profissão. E eu comecei a fazer o Instagram com conteúdos, porque as minhas amigas perguntavam, eu achava legal e começou a dar certo. E aí eu falei, acho que eu posso deixar isso daqui como um plano B, para ter mais flexibilidade, porque eu já tinha planos de ser mãe, né? Então eu teria mais flexibilidade de horário com essa profissão. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre consumo consciente, reciclagem, ter esse olhar mais completo sobre a organização, né? E comecei a fazer terapia também, meditação, e entrei nessa parte de organização da mente, nesses estudos de organização da mente. E descobri que o meu propósito, na verdade, era esse, era ajudar as pessoas através da organização. E aí o meu plano B acabou virando o meu plano A. Então, hoje, o meu propósito é ajudar as pessoas a terem uma vida mais simples e leve, e mais tempo porque realmente importa, né? Até o Karim falou hoje de manhã, né, sobre isso. Ter tempo porque realmente importa e dar tempo para o que realmente importa, né? Então, você dar atenção para o que realmente importa. Assistir as pessoas, mostrar uma nova maneira de fazer as coisas, antecipar algumas necessidades e mostrar até que a rotina, ela pode ser, sim, prazerosa, né? Não precisa ser uma coisa chata. E comecei então a trabalhar a organização com foco mais no ser humano, porque eu acredito muito que a organização é muito mais que um armário arrumado. Então eu coloquei aqui a imagem da Crônicas de Nárnia, que é aquilo, a menina abriu o armário e aí tinha um mundo todo lá dentro, né, de personagens. Então, para mim, o armário é muito isso, assim, um armário bagunçado, ele representa, na verdade, um ponto específico ali da pessoa, né, da desorganização física, mas é muito mais do que isso. Então, por isso que eu criei esse olhar das 3 dimensões, que é o eu, né? Eu, pessoa, a minha rotina pessoal, o meu corpo e a minha mente. O meu, que são as minhas relações, as minhas coisas, o meu espaço, o meu escritório, o meu trabalho, a minha casa. E o nosso, que é o nosso espaço comum, né? Que é o planeta, que é o meio ambiente e as outras pessoas que compartilham desse mesmo espaço junto comigo. Então, dentro do eu, a gente vai falar de rotina, de mindfulness um pouquinho, de organização, de corpo e mente, de tempo, de minimalismo, de equilíbrio, de mapas mentais. E aí, aqui eu queria só que a gente refletisse, eu não vou conseguir abrir agora para a gente conversar sobre a rotina, porque senão não vai dar tempo, mas eu queria que a gente refletisse um pouquinho como que está a rotina de cada um, né, com essa coisa do home office, do teletrabalho, como a gente conseguiu se organizar, nós estamos organizados, né? Tem algumas pessoas que talvez voltem para o escritório, né? E aí vão ter que refazer essa rotina, né? Então a gente se acostumou com uma rotina aí durante 1 ano e meio, 2 anos, fazendo home office ou híbrido, e agora talvez a gente volte totalmente para o escritório, outras pessoas não vão continuar no teletrabalho, né? O quanto isso é bacana, tem gente que gosta, tem gente que prefere a interação com as pessoas, então como que a gente mantém a relação próxima com as pessoas, mas ainda estando em casa, trabalhando, né? Eu vi até o pessoal aí no começo, né, confraternizando, quanto tempo que eu não te vejo e que a gente não se vê. Porque é isso, né? No escritório a gente se vê todos os dias,
Então, é legal a gente refletir sobre isso, o quanto que tem coisas boas, né, que vem do teletrabalho, que é você perde menos tempo no trânsito, você tem um pouco mais de flexibilidade, às vezes, para organizar algumas coisas dentro de casa, mas ao mesmo tempo você perde um pouco dessa relação humana com as pessoas do trabalho. E aí eu criei um método que chama método sanduíche de rotina, que é a gente ter uma rotina diurna e uma rotina noturna. Essa diurna e essa noturna, elas são o pão do meu sanduíche. Esse pão, ele vai ser, a ideia é que ele seja sempre igual, né? Eu tenho o mesmo pão. O que vai mudar nos meus dias é o meu recheio. Então, o meu recheio é a partir do momento que eu começo a trabalhar e quando eu termino de trabalhar. Esse recheio ele vai ser diferente a cada dia. Um dia vocês vão ter um evento, no outro dia vão ser muitas reuniões, um outro dia é o trabalho efetivo ali de leitura de e-mail, de fazer um relatório, né? Então, esse recheio ele muda. Mas o ideal é que a rotina a parte do pão, né, ao início e o fim desse dia, eles sejam mais ou menos parecidos. É claro que não precisa ser uma coisa chata, nossa, tem que ser exatamente igual sempre. Mas seria legal que ele seja mais ou menos parecido para você não esquecer de nada e para você mostrar para o seu corpo que você está despertando e quando você está indo dormir, que ele já pode relaxar, que ele já pode descansar. Então aqui eu coloquei em azulzinho, né, as coisas que eu mais ou menos faço na minha rotina. Então eu acordo, tomo água, agradeço, tomo um café leve caso eu vá para a academia, depois banho, um café reforçado depois da academia e de repente faço algum hobby aqui. Pode ser assistir uma série, a leitura de um livro, cuidar do meu filho, brincar um pouquinho com ele, enfim. O recheio a gente vai falar mais para frente. E a rotina diurna é anotar sempre as pendências, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, anotar sempre as pendências para o dia seguinte, não ir dormir com aquele monte de coisa que não foi terminada na cabeça. Aí, a se alimentar, né, jantar, tomar um lanche, alguma coisa, faz um hobby novamente, seja com a família, seja sozinho, uma meditação, ou uma prática de leitura, toma um chá e vai dormir. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui. Então, no acordar, né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no acordar é que agora, com o celular, que acaba sendo o nosso alarme muitas vezes, a gente já se pega naquela coisa dessa figurinha aqui da direita, né? Então, a gente, em vez de acordar, tomar um banho gostoso, se alimentar bem, né? A gente, às vezes, já acorda e já pega direto o celular. E aí já vai olhar a mensagem de WhatsApp, acaba indo olhar o Instagram, aí o Instagram entra naquele looping viciante de ficar olhando foto e tal, e a vida das pessoas, o fulano que foi viajar, o ciclano que estava na festa tal, né? Quando a gente vê, já estamos atrasados, já sai aquela correria, toma um banho correndo, pega um lanche correndo, sai correndo porque não conseguiu se arrumar direito, sai todo descabelado ou não acha a roupa que queria, vai com qualquer roupa, e com isso você já sai de casa com uma energia ruim, você já sai meio bravo ou nervoso porque você não conseguiu colocar a roupa que você queria, você não conseguiu comer o que você queria. Então, assim, o ideal é que a gente não tenha não fuja para o celular logo no começo, né? Esse excesso de informações na manhã, ela atrapalha o nosso foco durante todo o dia, né? E tem uma curiosidade aqui, que é a nomofobia. Essa fobia, ela existe há poucos anos, vamos dizer assim, que é o medo de ficar sem celular. Então, vocês estão conseguindo ler aqui ou essa faixinha aqui está ficando em cima da leitura para vocês? Tá, né? Tá em cima. Deixa eu jogar aqui pro ladinho. Aí. Então, a nomofobia é o medo de ficar sem seu celular. Não sei quem já aconteceu isso, de esquecer o celular em algum lugar e ficar um dia, meio dia sem o celular. O que aconteceu, né? Se sentiu muito mal, ficou desesperado, voltou para buscar o celular. Então, existe essa fobia, né? Que é meio que do mundo moderno, vamos dizer assim. Tá? E a água. Por que a gente sabe que tomar água e se alimentar bem é importante, né? Mas aqui eu quis trazer só um pouquinho da questão da água. Ela é importante porque durante o sono o nosso corpo ele desidrata, né? Então,
Todo mundo acorda, provavelmente, já com vontade de fazer xixi, né? E o nosso cérebro, ele trabalha, 70% dele é formado de água. Então, a hora que a gente acorda, se a gente já alimenta esse cérebro com uma quantidade razoável de água antes do café, então em jejum, as funções metabólicas funcionam melhor, o foco, né, a concentração, porque esse cérebro começa a desperta todo o corpo antes de ter que metabolizar um carboidrato como um pão ou um bolo, né? Que aí já traz o açúcar junto. Então, essa água, antes de tudo, antes da alimentação, ela traz muitos benefícios, tá? E é uma quantidade razoável de 200 a 600 ml de água. Em relação a exercícios e hobbies, aqui, gente, o que é importante? A gente descobriu o que a gente gosta de fazer, né? Não é porque todo mundo faz musculação e faz uma esteira na academia que a gente tem que fazer também. Tem muita gente se encontrando na yoga, tem muita gente gostando de pedalar antes de trabalhar, mas o importante é a gente incluir, seja de manhã, seja na rotina diurna ou na rotina noturna, alguma coisa para a gente. Alguma coisa que a gente gosta de fazer, pode ser sozinha, uma leitura, andar de bike, uma meditação, ou com outras pessoas, né? Assistir uma série com o marido, com os filhos, brincar com os filhos, enfim, mas é importante que a gente tenha um momento de lazer dentro do nosso dia e não fique esperando só o fim de semana, porque senão a semana fica muito carregada, né? A semana que são aqueles dias chatos que eu não posso fazer nada para mim, que eu só trabalho. E por que a gente coloca aqui na rotina? Porque se a gente não incluir um horáriozinho lá, como se fosse um compromisso mesmo com você, a gente acaba não fazendo. Porque sempre vai ter, não, eu tenho mais um tempinho aqui, eu vou responder mais um e-mail, eu vou fazer mais uma outra coisa. Então, é importante a gente colocar ali como um horário, como um compromisso com a gente. Tá? Principalmente na questão de home office, teletrabalho, acabou que esse período entre do recheio do sanduíche ali ficou tudo meio misturado, né? Às vezes a gente está, até estava conversando com a Norma semana passada e ela falou muito disso, né? A gente não sabe qual que é o momento, tá tudo muito misturado. Eu estou em casa, então eu acabo respondendo coisas do trabalho, fazendo as coisas de casa. Então é legal a gente conseguir estruturar os nossos horários e o que a gente vai fazer em cada horário para tentar não invadir o período que você deveria estar fazendo coisas pessoais com as coisas de trabalho e vice-versa, tá? E aí, como que a gente vai fazer isso de modo prático, né? O ideal para ajudar na organização da mente é a gente fazer listas de tarefas, de coisas que a gente tem que fazer. E a primeira coisa é classificar o que é tarefa e o que é projeto. Por quê? Um projeto, ele é composto de diversas tarefas. Então, por exemplo, se você faz uma lista e você coloca lá, levar a roupa na costureira, é uma tarefa. Levar os sapatos no sapateiro, marcar uma consulta de médico para minha mãe. Isso todas são tarefas. E aí, na mesma lista, você coloca escrever o meu livro. Né? Eu tenho lá um projeto de escrever um livro sobre um assunto de organização. Se você coloca ali esse projeto na mesma lista das tarefas, você vai acabar se frustrando. Por quê? Aquele projeto de escrever um livro, ele não vai de um dia para o outro ser realizado. Né? Você precisa de um prazo maior para realizar aquilo. Então, o que você tem que fazer é transformar esse projeto em diversas tarefas. Então, para concluir o projeto de escrever um livro, eu preciso fazer uma entrevista com a pessoa tal sobre aquele assunto. Eu preciso ler um artigo específico. Eu preciso começar a escrever 2 páginas por dia. Então, eu tenho diversas tarefas daquele projeto. E aí sim eu consigo caminhar e ver que o projeto está andando e não vou me frustrar, porque eu estou vendo que tarefas daquele projeto estão sendo concluídas ao longo da minha semana. Tá? E depois que a gente tem essa lista, a gente tem que priorizar o que é urgente, o que dá para ficar para a semana que vem, sempre com prazos factíveis. Também não adianta a gente colocar que quer escrever um livro em uma semana, porque, de novo, a gente vai se frustrar. Né? Então, coloque prazos factíveis, veja direitinho o que é urgente, o que não é, para a gente também não ficar estressado. Eu coloquei aqui uma tarefa que precisava concluir hoje, levar a roupa na costureira. Eu não levei. Tudo bem, não é uma coisa assim tão grave. Agora, se é um vestido que você tem que levar na costureira para um casamento no sábado, aí realmente você precisa de um prazo, porque você vai usar esse produto, né? Esse vestido. Se existem tarefas na sua lista, na verdade, assim, tarefas no seu dia, que levam menos de 5 minutos, o que eu gosto de fazer? Fazer na hora. Então, tirei a roupa do varal, joguei em cima da cama ou joguei lá no cantinho da roupa para passar.
Mas, de repente, se eu dobrar algumas roupas ali, já guardar, eu já vou resolver aquela tarefinha. Será que não vale a pena eu fazer isso? Ou eu vou acumular um monte de roupas que eu vou tirar do varal e vai ficar aquela pilha imensa durante uma semana lá, e aí depois sim eu vou demorar muito tempo para conseguir desfazer aquela pilha? Então eu gosto muito de usar esse termo assim, se leva menos de 5 minutos, faça na hora, para mim funciona, tá? E deixar um tempinho na sua rotina para os imprevistos. Sempre acontece alguma coisa que a gente não estava programada, então é legal ter um tempinho aí, ou no seu dia, ou na sua semana, para você resolver aqueles pepinos que aparecem. E ainda falando de organização da mente, tem alguns sistemas de organização que eu uso, que eu queria compartilhar com vocês. Então, um deles é a agenda do celular, né? Que alguns usam o Google Calendar, daí quem usa iPhone, acho que é outra agenda. Mas é uma agenda compartilhada. E aí, qual que é a diferença entre a agenda e a lista de tarefas que a gente estava falando, que é esse segundo item aqui, que eu uso o aplicativo To-Do List, que é da Microsoft, que é esse símbolozinho aqui azulzinho ó, do aplicativo, tá? Qual que é a diferença? Quando é um evento ou um compromisso, uma consulta, ou algo recorrente também, então, por exemplo, meu filho faz fisioterapia toda terça e quinta às 10 horas. Isso está na minha agenda, porque é um compromisso recorrente. Se é uma coisa que eu vou resolver e vou ticar e vai sair da minha frente, eu ponho na lista. Porque eu não preciso pôr na agenda esse compromisso de levar a roupa na costureira. Né? Eu posso colocar numa lista, depois que eu terminar, eu só tico. E o To-Do List, ele é muito fácil de usar, por isso que eu gosto dele. Tem essa imagem aqui, ó, é dele, tá? Então, aqui também, essa listinha, ela é bem simples de criar, e você pode criar uma lista, dentro da lista, criar subitens e subtarefas. Você consegue colocar um lembrete dentro dele, então, eu preciso marcar a consulta para o meu filho até o dia tal. Você consegue pôr um lembrete para ele te lembrar, né, com horários, tudo direitinho. Você consegue colocar anotações dentro dele, então, marcar o médico tal, você já consegue colocar ali o telefone, por exemplo, para você não ter que ficar procurando em vários lugares. Então, é legal você sempre unir todas as informações equivalentes àquela tarefa no mesmo lugar, né? Mesma coisa a agenda. Marquei a consulta lá para o meu filho. Já coloca o endereço na agenda, já coloca, de repente, o telefone do médico, porque se precisar desmarcar alguma coisa, tá tudo ali no mesmo lugar. Porque senão você fica procurando no WhatsApp, aí, será que tá no WhatsApp ou será que tá no meu e-mail? Será que tá com meu marido ou será que... Onde que tá essa informação? Então, tenta sempre que você marcar alguma coisa na sua agenda ou colocar alguma tarefa na sua lista, colocar já todas as informações juntas. E aí, existem também os planners, que são esses aqui, ó, coloridinhos, que eles são ou semanais ou mensais, e você também consegue colocar, aí aqui ele existe no digital e aqui no físico, né, no papel. Eu gosto muito de trabalhar com papel também, muitas vezes, e aí você pode usar post-its, né, outros aplicativos e os mapas mentais que a gente vai falar aqui no próximo slide. Uma outra coisa que eu quero falar aqui desse compartilhamento, tanto da agenda quanto da lista de tarefas, eu compartilho essas listas e esses compromissos com meu marido. Então, o legal é que ele consegue ver a mesma agenda que eu e eu vejo a dele. Então, o que facilita isso? Por exemplo, sexta-feira marquei um happy hour com as minhas amigas. Eu coloco na agenda. Porque se ele for marcar com um amigo para vir em casa, ele já sabe que eu não vou estar. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Ele pode aproveitar essa informação. Mas a ideia é assim, eu não tenho que perguntar para ele se tem alguma coisa. Eu já olho na agenda e falo, não, o dia está livre, posso chamar os amigos para vir em casa. Ou, fulano chamou a gente para sair, para comer uma pizza, você pode? Eu olho lá na agenda e já sei que a agenda está vazia. E isso, principalmente quando a família já tem crianças, ou idosos também, né? É muito legal porque você consegue já colocar também ali tudo que tem. Então, tem a festinha do nosso filho no sábado. Tá todo mundo sabendo e não vai acontecer de esquecer ou de marcar alguma coisa no mesmo horário. E aí, os mapas mentais. Como que funcionam os mapas mentais? Você coloca... Ele é como se fosse
um mapinha mesmo, né? É um mapa aqui onde você vai criando ramificações, como se fossem tópicos, e vai puxando ali as atividades que você tem que fazer. Então, normalmente, você coloca no centro o nome de um assunto principal, e aí você vai puxando os pontos importantes aqui de cada um, e colocando as sub-ramificações. Então, por exemplo, esse aqui, ele tá... É um mapa mental do futuro da pessoa. E aí ela puxou, em relação à família, como que eu quero estar? Aí você pode colocar aqui, em relação a filhos, eu quero não ter filhos. Em relação ao meu marido, como que a gente quer estar? Aí aqui em relação à alimentação, eu quero começar uma dieta, ou eu quero passar numa nutricionista. Em relação ao amor, como que eu quero estar? Eu quero estar em um relacionamento sério ou não. Em relação ao esporte, eu quero entrar na academia, eu quero fazer um pilates, eu quero cuidar mais do meu corpo. E assim você vai criando essas ramificações. Ele pode ser usado também para estudos. Então, você está lá estudando para a prova, para a faculdade, então você também pode usar aqui como está no feudalismo, né? E aí você vai puxando as ramificações do que você está estudando. Isso facilita muito porque resume e deixa de um jeito visual o que você está estudando. Fica mais fácil depois para você bater um olho e recordar aquilo que você estudou. E aqui a gente tem um exemplo de um mapa mental de rotina. É uma rotina familiar. Então, o que eu vou fazer? Na segunda-feira, eu tenho que levar meu filho na natação. Então, tá vendo? Ó, você puxa um bracinho para o pai, um bracinho para os filhos, e aí você faz um outro bracinho para a natação. Aqui tá tudo bonitinho, tá? Os mapas mentais, eles são assim, né? Eles trazem desenhos, eles trazem muito a cor, né? O colorido, então cada compromisso é de um jeito. E eles foram criados pelo Tony Buzin, considerado o inventor dos mapas mentais. E aqui no Brasil, a principal representante é a Liz Kimura. Então, eles têm bastante conteúdo na internet, no YouTube. A Liz está sempre fazendo live no Instagram também, para quem quiser acompanhar e aprofundar mais sobre os mapas mentais. E aqui eu vou dar uma passadinha sobre organização financeira, porque o Fernando Maiola falou já um pouco aí para a gente. Eu costumo ter uma planilha de controle de gastos junto com o meu marido, onde a gente coloca lá tudo que a gente está gastando. E isso foi bem importante, porque quando eu saí da empresa, que foi inesperado, porque na verdade foi uma demissão, o meu marido também estava sem trabalhar. Então, naquele momento, a gente sabia exatamente quanto a gente estava gastando durante os meses, quais eram nossos gargalos, então onde a gente estava gastando mais, onde a gente estava gastando menos, e foi mais fácil para a gente cortar esses gastos. Agora os dois estão sem trabalhar, o que a gente vai fazer? Dá para cortar aqui, aqui e aqui. Eu sabia por setores onde que dava para a gente reduzir os gastos, porque eu já tinha isso planilhado, esquematizado. E aí é legal a gente revisar sempre esses custos de vida, porque a gente aprendeu também com isso, que acabou sendo um choque, mas ajudou, a gente aprendeu que a gente poderia viver com muito menos, né? E guardar, de repente, muito mais. Então é legal a gente fazer essa revisão dos custos de vida que a gente tem a cada 6 meses ou a cada ano. Porque às vezes, por exemplo, você tem uma TV a cabo e aí tem lá todo o combo completo. Tem internet, tem TV com todos os canais, tem celular, tem o telefone fixo. E aí passou um ano e de repente você não está usando aquela TV. Será que não vale a pena reduzir os canais? Ou reduzir a internet, porque você não está usando tanto? Agora com o home office a gente acaba que está usando muito, né? Mas fazer essas revisões de onde a gente está gastando, ou o que dá para melhorar. Prestar atenção em compras desnecessárias, principalmente, gente, promoções, né? Onde a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa. Em viagens acontece muito disso também, a gente traz muita coisa porque tá barato, lembrancinhas, tudo mais. E a gente tem que já ter o consumo consciente na nossa cabeça para ajudar na organização posterior, a gente vai falar mais para frente. Não queremos ter dívidas, né? O ideal é que a gente não entre em empréstimos. Cartão de crédito acaba sendo um tipo de empréstimo, e o ideal é que a gente pague sempre a fatura integral também, para não entrar nos juros super altos. E se você não gosta de fazer esse controle financeiro, acha um saco ficar preenchendo planilha com os gastos e tal, tenta encontrar alguém na família, seja um filho que já é mais velho, crescido, ou seja o marido, a esposa, que consiga fazer isso, né? Que não precisa gostar, mas que pelo menos consiga fazer esse controle, porque é legal, principalmente quando a gente tem um objetivo de uma viagem, ou a compra de um bem, e até uma reserva de emergência para o futuro, para uma complementação de aposentadoria. Então, peça ajuda de alguém para fazer junto com você. E aí não precisa ser assim, todo dia eu vou lá e coloco na planilha.
Não, se organiza para uma vez por semana, colocar ali todos os gastos, deixa uma pastinha em casa, e aí você vai colocando todas as faturas, por exemplo, todas as notinhas, e aí no fim da semana você vai lá e coloca nessa planilha e alimenta essa planilha com todos os gastos, pode funcionar, tá? E aí, falando ainda de organização da mente, a gente fala um pouco sobre atenção plena, que foi uma coisa que o Karim falou na primeira palestra, né? Ele falou muito do mindfulness, que é essa atenção plena. E aí essas frases, elas são muito comuns hoje, né? A gente fala, nossa, eu comi tão rápido que eu nem vi. Ah, eu não consigo, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, eu não consigo fazer meditação porque eu sou muito agitado. Já tentei algumas vezes e não consigo me concentrar. Nossa, eu vim tão rápido para o trabalho que eu nem reparei no caminho. Essas frases, elas antes eram até vistas como uma coisa legal, né? Nossa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu sou muito descolada, eu sou muito organizada e tal. Só que hoje já a gente percebe, e muitos estudos também trazem isso, que na verdade a produtividade ela cai quando você faz várias coisas ao mesmo tempo. Ou você não vai fazer todas essas coisas com qualidade, e o Karim falou hoje de manhã também, né? Você pode fazer várias coisas, mas faça uma, depois faça outra, né? Durante o dia você vai fazer várias coisas, mas o ideal é que naquele momento específico, naquele horário, você faça uma coisa de cada vez. E aí eu até coloquei essas duas imagens aqui, porque a da esquerda, ela mostra isso, uma mente caótica, que eu tenho diversos pensamentos que vão abrindo outros pensamentos, que vão abrindo outras tarefas e outras lembranças, e você fica com tudo aquilo ao mesmo tempo na sua cabeça, isso gera ansiedade, gera estresse, quando, na verdade, o nosso raciocínio, nossa mente deveria pensar um pouco mais como a imagem da direita, né? Onde eu penso em uma coisa, essa coisa pode sim linkar com o segundo assunto, mas aí eu finalizo esse primeiro assunto, entro num segundo assunto, e aí vai me puxar um terceiro assunto, então é muito mais linear, é muito mais orgânico, é muito mais agradável do que a imagem da esquerda. E aí, quando eu falo de atenção plena, vamos lá para o nosso videozinho de novo, meu Deus do céu, vamos ver se ele vai funcionar agora, gente. Ai, 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 deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo o vídeo? Não. Ai, gente, o que está acontecendo? Eu já desliguei o negócio. Você tirou o fone e quando foi compartilhar não apareceu a opção de usar o som do computador? Não? Não, não, não? Não. Poxa vida. Quer que eu tente compartilhar por aqui? Pode ser, deixa eu colocar aqui para você. Chat. Essa arte feia, com artes digitais tão feias quanto, que também valem muito. Como exemplo, veja essa pedra desenhada no Paint. Vocês estão ouvindo o meu áudio? Sim. Sim. Coloca no minuto 1:40, por favor. So I'm going to give you one simple, serviceable definition, which is this. Mindfulness is the ability to know what's happening.
meditation and mindfulness are the next big public health revolution. In the 1940s, if you told somebody you were going running, they would have said, who's chasing you? But then what happened next? The scientists swooped in, they showed that physical exercise is really good for you, and now all of us do it, and if we don't, we feel guilty about it. And that's where I think we're headed with mindfulness and meditation. It's going to join the pantheon of no-brainers like brushing your teeth, eating well, and taking the meds your doctor prescribes for you. Let me just close by saying, mindfulness is not going to solve all of your problems. It's not going to render your life a nonstop parade of unicorns and rainbows. Nonetheless, this is a superpower, and one that is accessible by you immediately. Aí. Eu já vou te passar, Aline, os outros links, e aí dos outros vídeos, e aí você já deixa aí meio no jeito, para os próximos. Vou colocar aqui no chat mesmo. Eu vou te avisando. Só isso aí por enquanto. Bom, vamos voltar aqui. Vou compartilhar de novo agora a apresentação. Bom, aí o que eles falam aqui nesse videozinho, né? Que o mindfulness, essa atenção plena, ela vai ser provavelmente indicada como o running, né? Como a corrida foi há alguns anos como uma questão de bem-estar mesmo, vai ser prescrita muitas vezes até pelos médicos, né? E como o Karim falou também na primeira palestra, ela é uma coisa que você consegue fazer a todo momento, né? Então, se você está aqui tomando um chá, olhando pela janela e prestando atenção na paisagem, por que não fazer só aquilo e se concentrar naquilo? É uma maneira de você ter atenção plena, de você escutar o seu corpo, de você respirar. Então, o mindfulness, ele traz muito isso, a questão de escutar o corpo. Às vezes a gente está, por exemplo, com uma dor de cabeça, mas no decorrer do dia a gente está tão na loucura que a gente não percebe. Quando a gente vai dormir, não sei se com vocês acontece isso, a gente vai dormir, aí vem a dor de cabeça, fala, nossa, eu tô com dor de cabeça. Mas, na verdade, você passou o dia todo com aquela dor e não percebeu. Então, o mindfulness, ele faz com que a gente escute o nosso corpo e a gente cuide desse bem tão precioso, né? E se ele avisar a gente, chamar nossa atenção, atenda. Se for uma fadiga, vamos descansar um pouquinho. Se for nutrição, se alimente melhor. A gente consegue saber, né? Quando a gente está se alimentando mal. Se for condicionamento físico, faça algum exercício, o que melhor lhe servir, né? Cuide também da mente. Então, faça terapia. Terapia não é coisa... o pessoal fala, ai, nossa, mas você faz terapia por quê? Não tem porquê. Terapia é bom em qualquer momento para todas as pessoas, né? Eu falo até que deveria ter, desde pequena, as crianças fazerem terapia, meditação e respirar. Prestar atenção no presente e viver o presente, né? Muito, tanto o Fernando Maiola quanto o Karim falaram sobre isso. Escutar o seu corpo. E aí eu coloquei essa imagem aqui só para a gente respirar um pouquinho e respirar fundo. E aí eu vou aproveitar enquanto a gente vocês vão respirando, dar aquela respirada profunda que enche até a barriga aqui, ó, diafragma todo. Por quê? Essa respiração curtinha que a gente faz durante o dia, ela vai até nosso pulmão e volta ali rapidinho, a gente está falando, a gente está fazendo e a gente está respirando para sobreviver. É uma coisa muito automática a nossa respiração. Porém, a respiração profunda, ela faz a troca de... Toda a respiração que a gente faz a troca de oxigênio, tira o nosso gás carbônico do corpo e a gente respira o oxigênio para que as células possam fazer o trabalho delas. Se a gente respira profundamente, a gente vai limpando as células de todo o corpo e não só o pulmão aqui em cima, né? Se a gente respira fundo, vai oxigênio para o nosso cérebro, vai oxigênio para o coração, para os membros inferiores, que muitas vezes ficam lá embaixo esquecidos. Então, é muito importante essa respiração profunda em alguns momentos do nosso dia. Então, é isso. Foi beber uma água? Só bebe a água, dá aquela respirada profunda e depois volta para o e-mail, né? E volta para o trabalho e tudo mais. Bom? E aí eu vou colocar aqui, a Aline vai me ajudar de novo daqui a pouquinho para colocar o próximo vídeo.
A gente tem alguns artifícios que a gente pode usar para fazer essa meditação, para fazer essa limpeza da mente, né? Tem alguns aplicativos como Vivo Meditação. Na Netflix tem também um documentário novo sobre meditação. O Spotify, ele tem vários sons da natureza, ou ruídos brancos, que a gente chama, que a gente até coloca muito para os bebezinhos dormirem, né? Que é um chiado, ou um som que ele é contínuo, né, para as crianças dormirem e tal. Tem alguns aplicativos do sono que são muito legais para a gente entender como que está esse nosso sono. Se eu estou acordando muitas vezes durante o dia, então esses aplicativos no celular, eles conseguem ver se você está acordando, qual que é a qualidade do seu sono. E aí tem o ASMR. O que é isso? Chama a tradução, né, de literal, é Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. É uma técnica que criaram, e aí eu vou pedir para quem tiver com os fones para colocar, para a gente ouvir o som. Ele traz um relaxamento, porque ele faz realmente com que você tenha algumas sensações, alguns arrepios que fazem com que o nosso corpo vá relaxando. Então, antes de dormir, eu gosto de fazer antes de dormir, mas enfim, a meditação ou qualquer outra prática de relaxamento, ela pode ser feita quando o seu corpo achar melhor. Muitas vezes a gente tem que testar. Tem gente que gosta de fazer EMAs de manhã, tem gente que gosta de fazer à noite, né, para limpar tudo que foi pensado naquele dia. E uma coisa que é importante, que eu talvez não tenha frisado tanto lá na questão do anotar e da agenda, a hora que você for dormir, a sua cabeça já tem que estar livre de todas as coisas. Então, pega um papelzinho e anota tudo que ficou, ou no celular, tudo que ficou pendente, para que você não deite no travesseiro e fique, nossa, esqueci de mandar o e-mail tal. Nossa, esqueci de marcar tal coisa. Então, anota, porque a partir do momento que está anotado, o seu cérebro entende que você não vai mais esquecer. E aí ele pode dormir tranquilo. Então, Aline, pode colocar para mim no minuto 6:15, por favor. Tá passando? Tá, mas tá sem som. Sem som? Ah, peraí. Tem que aumentar. Né? Aí. Pode parar, Aline. Obrigada. Não sei se deu para todo mundo escutar. Então, assim, são sonzinhos que as pessoas vão fazendo. Tem diversos vídeos no YouTube, é só colocar ASMR. E tem também no Spotify, várias listas com áudios de ASMR, que são esses sonzinhos gostosinhos para a gente relaxar. Depois, quem tiver tempo, escuta assim, só com o fone no lugar bem silencioso, vocês vão ver que começa a dar uns arrepios, umas coisinhas assim gostosas e o corpo realmente vai relaxando. Tanto que tem vários vídeos desses que chamam assim, você vai dormir em 20 minutos. Né? E ele fala muito sobre que a gente vai conseguir dormir muito rápido, porque vai relaxar. Tá todo mundo vendo minha tela de novo aqui? Sim. Então, vamos lá. A partir desse olhar do ser humano, né, e de olhar a organização da mente, a organização da rotina, olhar o pessoal, eu comecei a querer ampliar, então, a visão de organização e
E quando eu finalizava os atendimentos com os meus clientes, né, eu fazia ali, ainda faço, né, a organização dos armários, a organização da cozinha e tudo mais, eu achava que ainda faltava alguma coisa, eu não queria deixar aquele cliente só com o armário arrumado, né, organizado. Eu queria falar para ele sobre por que que aquele armário estava tão em desordem, por que que a gente jogou tanta comida fora, vencida, tanto da geladeira quanto da despensa. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão de ter menos coisas e mais tempo, né, e entrou na minha vida o minimalismo, o planejamento e o consumo consciente. O minimalismo, ele entrou primeiro com essa questão das casas, né, tudo muito clean, poucos itens, pequenas casas onde você leva só o que realmente importa, tem um movimento que chama Tiny House, ou as yurts, que também são casas super bonitas e tal, mas são, principalmente lá no Havaí, são casas pequenas, né, com as coisas que são essenciais, e ambientes que são muito multifunção, né, então aqui eu tenho uma sala e aí eu consigo puxar uma rede. O minimalismo, o termo em si, não se sabe ao certo quando surgiu, mas foi popularizado na época dos anos 60, né, com a questão dos hippies, a filosofia de vida mais diversa das pessoas, e aí ele passou pela arte, onde traz um design mais abstrato, com menos elementos em cada arte, a pop art, os elementos geométricos, e caiu também no design da decoração, até chegar na publicidade, onde eu tenho marcas super fortes que conseguem mostrar ali numa publicidade muito simples, o que elas querem passar de informação. Então, aqui eu tenho embalagens de um refrigerante que eu não preciso dizer o nome, que vocês sabem qual é. Eu tenho aqui um chapéu, né, um anúncio de um chapéu, onde ele fala que o chapéu é que importa, onde eu tenho Hitler e eu tenho Chaplin com chapéu, né? E eu tenho ali um café que eu sei, a asinha para um lado é o off, depois que eu tomo café eu estou no on. Eu não preciso ter textos gigantescos para explicar a publicidade, né? Eu tenho simplesmente imagens muito singelas e muito simples que me passam a informação. E aí, continuando com esses meus estudos, eu cheguei nos The Minimalists, que são o Joshua e o Ryan, que também tem 2 documentários na Netflix, e eles defendem muito a questão do love people, use things, the opposite never works. Quer dizer isso, se você usar pessoas e amar coisas, alguma coisa não vai funcionar na sua vida, né? Então, eles defendem essa questão de ter o que realmente importa, o que te faz, qual é a necessidade da sua vida, né? E ainda falando de estilo de vida, a gente traz um pouco aqui do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo e filósofo, que ele fala sobre o consumo. Então, o consumo, ele é inerente ao ser humano. A gente precisa consumir alimentos e roupas e tal para sobreviver. Mas o que eles criticam é o consumismo. Então, ele diz aqui, né, as relações humanas estão sendo sequestradas por essa mania de apropriar-se do máximo possível de coisas. Então, o consumo, o minimalismo fala que ok, mas o que eles pregam é o consumismo exacerbado, né, que é ruim. E aqui também tem um outro livro que é o Essencialismo, que ele fala sobre as tarefas, né, também. Então não é só a questão de muitas coisas físicas e pertences, é a questão também do meu tempo. Então o que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que ele é tão importante? Se ele não é tão importante o que eu estou fazendo, não faça. Escolha as coisas que você quer fazer. Aí, vindo para o Brasil, a gente também tem algumas pessoas que já estão nesse mundo, que já são minimalistas. Um deles é o Janine Ferreira, que escreveu um livro. Ele tem um documentário bem legal, quem puder assistir depois no YouTube dele, chama Mente Minimalista. Ele fala que a postura do minimalismo não vai contra o ele vai contra o consumismo desenfreado, que promove uma felicidade descartável e produz montanhas de lixo. É ter e usar o suficiente, livrando-nos do excesso de coisas, afazeres e informações que roubam a qualidade do nosso tempo de vida. Então, aqui eles não defendem só, de novo, esse excesso de coisas, mas também de afazeres, de informações e até nossas relações. Né? Será que nossas relações, eu preciso ter tantos amigos ou será que eu tenho que ter poucos e verdadeiros? E aí o Alexandre, que é do Seja Minimalista, ele também fala que não significa ter um voto de pobreza ser minimalista, significa abrir mão de coisas que não lhe fazem sentido na vida, né? Consumir as coisas que te fazem sentido, que te fazem feliz. Isso traz diversos benefícios, mais liberdade, mais tempo, maior produtividade, menos estresse e principalmente menos ansiedade. E aqui é uma imagem só para representar que esse estilo de vida, ele se preocupa muito
com as coisas mais orgânicas, né? Então, eu me preocupo em me alimentar melhor, né? Tenho minimalismo também na alimentação. Eu me alimento melhor, eu tenho preocupação com a procedência desses produtos, então eu prefiro consumir da feira do meu bairro, de um produtor local, do que consumir lá da China, que eu não sei de onde vem, eu não sei a procedência e tudo mais. Então, só recapitulando essa parte do eu, a organização, ela é como a reeducação alimentar. Não adianta eu querer fazer tudo de uma vez, como se fosse uma dieta, né, onde eu vou cortar tudo que eu faço de errado de uma vez. Não, tem que ser aos pouquinhos, hábitos que você vai incluindo aos poucos, para você também não se frustrar e não desistir, né? Exige disciplina, a mudança de alguns hábitos e traz benefícios e é para todos. Todo mundo consegue ser mais organizado. Então, organize sua rotina, comece organizando a rotina, incluindo um hábito de cada vez, coloque na sua agenda o que você precisa fazer ou nas listas, faça um mural de tarefas, seja físico ou digital, o que melhor funciona para você, crie sistemas de organização, monte o seu sanduíche aí, né, com seus novos hábitos e escolha o estilo de vida ideal para você. E aí, tem aqui o Dave Allen, que ele é um super instrutor de produtividade, ele diz que a nossa mente é para ter ideias e não para guardá-las. Por isso que a gente tem que esvaziar a mente, né, desse monte de ideias, desses monte de tarefas que a gente tem que fazer, para que ela possa criar, ser criativa e se desenvolver. Então, eu coloquei aqui um exercício, mas aí eu vou deixar vocês, para a gente não perder tempo, como a gente perdeu um tempinho aí por conta dos vídeos, eu quero que vocês façam depois um mapa mental, aí então, né, parecido com esse desenho, com o que vocês têm de tarefas para os próximos 2 dias. Então, sábado e domingo, o que que vocês vão ter que fazer? Faça um mapa mental ou das tarefas de amanhã ou um mapa mental de um projeto que vocês tenham, tá? Um projeto de um TCC, né, um trabalho de faculdade, algum relatório que tenha que entregar, né, e tenha diversas tarefas em cima. Então, depois eu quero que vocês façam esse exercício e depois vocês me contam lá nas minhas redes sociais e me falem como que ficou, tá bom? E aí a gente vai sair do eu e vai entrar no meu, que são as minhas relações, os meus espaços, o meu trabalho, a minha família, como que tudo isso engloba o eu. Então, como que está a nossa vida profissional, né? Como você acha que você está organizado? Está mais para a imagem da direita ou está mais para a imagem da esquerda? Como que como que ficou essa adaptação entre home office, né, e vida pessoal? Às vezes, esposas e maridos trabalhando juntos no mesmo espaço, né? A gente tem muito essa questão hoje. E aí a gente vai entrar no recheio do nosso sanduíche. Então, a gente já falou do pão lá, da nossa rotina diurna e noturna, e agora a gente vai entrar na rotina do trabalho. Que é o nosso recheio. Então, aqui eu vou entrar com algumas dicas do dia a dia mesmo de trabalho para tentar facilitar a nossa vida. Primeira coisa, a gente normalmente chega, abre o nosso computador, abre o nosso e-mail e já começa a responder. Muita gente, né? Começa a responder, começa a realizar as tarefas que estão pedindo ali no e-mail e tal. E muitas vezes a gente tinha um e-mail que estava lá embaixo, que era prioritário, que era muito urgente, só que eu só cheguei nele às 11 da manhã, porque eu saí já respondendo, aquele outro deu uma outra resposta, entrou naquele looping. Quando eu vi, era uma coisa super urgente para uma reunião que era às 11h30 e eu só vi às 11. Então, qual que é o ideal? A gente abrir a caixa de e-mail e bater um olho em todos os e-mails primeiro. E aí você prioriza e classifica esses e-mails. Se tem um e-mail do seu chefe super urgente, que é para uma reunião que vai acontecer naquele mesmo dia, ainda de manhã, você tem que priorizar isso e fazer aquilo. Tem um relatório que é só para outra semana, esse e-mail pode ficar para uma leitura posterior. E assim, aí sim, depois de priorizar, a gente começa a responder e realizar as tarefas. E para priorizar, a gente também tem que fazer essa leitura de o que é urgente, o que dá para guardar e o que eu vou arquivar. Às vezes tem alguns e-mails que são recorrentes, que a gente gosta de ler depois, né? Então a gente pode colocar em pastinhas. Isso é bem importante, eu coloquei aqui do ladinho o meu e-mail, aqui é o meu e-mail pessoal, na verdade. Então as pastinhas que eu crio para poder jogar os e-mails, né? Então de repente você vai colocar aqui um jornal diário que vocês recebem, né, um eletrônico, que você gosta de ler depois, mas não vai dar para ler naquele momento. Então você arquiva e depois você lê. E já vai jogando ali. Às vezes você pode criar pastinhas por projetos, por campanhas,
por pessoas ou por departamentos, ou faz uma pastinha lá de chefe, né? Que essa é bem importante, então tudo que seu chefe pediu está ali, até porque depois se ele pede de novo, resgata aquele e-mail, resgata aquela informação, fica mais fácil de você usar. Gerencie os seus e-mails para que não venha muito spam e newsletter, enfim, que fica ali só enchendo a caixa de e-mail, né, todos os dias. E evite misturar e-mail pessoal com e-mail profissional. Isso é bem importante para a gente não ter um monte de assuntos misturados. Falando sobre entregas e reuniões, a gente tem também priorizar, só que o mais importante de tudo é a gente saber negociar. A gente não precisa entregar tudo aqui, agora, na hora que as pessoas pedem. Eu sei que muitas vezes falar, só falar é fácil, mas a gente tem que começar a educar realmente essa cultura de que tem que ser tudo para agora, né? A gente fala, olha, será que não pode ser para amanhã? Ou será que não pode ser para o dia seguinte? Eu vou precisar envolver minha equipe, eu vou precisar puxar alguns relatórios que eu não tenho agora, eu vou precisar envolver uma outra área e eu vou ter que fazer reuniões assim, assim, assado. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem sim que negociar, dizer alguns nãos ou alguns daqui a pouco, e se comprometer com prazos possíveis. Do mesmo jeito que lá no a gente colocou metas que a gente pode conseguir cumprir, né, com prazos factíveis, é a mesma coisa aqui. Quando eu estou prometendo um prazo para outra pessoa, eu tenho que já calcular esse prazo possível para depois não ficar chato. E uma outra coisa que eu fazia também na empresa eram status semanais com a minha equipe. Então eu colocava ali um farolzinho. Olha, equipe, como que está o projeto tal, a campanha tal? Estava vermelhinha porque não estava andando. E aí a gente tinha que olhar com mais atenção para ver o que a gente podia fazer ali em cima aquele assunto que não estava caminhando. O amarelinho estava parado. Também entender por que está parado, o que aconteceu. O verdinho está andando, está no prazo, está tudo certo. Então, eu sempre fazia uma revisão semanal com a equipe de todos os projetos, de tudo que estava acontecendo, e incluindo novos projetos e excluindo projetos que tinham sido acabados. E isso também envolvia entrega para as outras áreas, recebidos de outras áreas. Então, olha, a gente precisa receber o relatório tal da outra área. Por que está atrasado? Por que não veio? Com quem que a gente precisa falar para que isso ande, caminhe, né? E as entregas para os chefes e para a diretoria, que normalmente tem uma prioridade maior. E as reuniões? Poxa, a gente está participando aí de várias reuniões, tudo online, uma em cima da outra, né? A gente não tem nem o tempo para fazer um xixizinho. Então, como se organizar para essas reuniões? Importante saber a pauta da reunião e ser objetivo. Se você vai dar a reunião, vai ministrar a reunião, você tem que saber quem que vai participar para você poder adequar o conteúdo. Muitas vezes a gente acaba começando uma reunião imaginando que todo mundo que está na reunião já sabe sobre o assunto. Mas às vezes tem uma pessoa que não participou, que está chegando agora, então é legal fazer um recap, né? Recapitular tudo que foi falado. Leia os e-mails ou artigos que são referentes a esse assunto para você já chegar preparado. E se precisar levar algum material para enriquecer a discussão daquela reunião, também é legal você já estar preparado e já levar. Aquele famoso estudar antes, né? Para que a reunião também seja mais objetiva, para que a gente consiga sair de lá com tarefas e temas e você sendo objetivo, você tem exatamente o que você precisa resolver e sai com aquilo definido. Ao término do dia, com reuniões sequenciais, sem tempo para pensar, a gente acaba tendo diversas tarefas que foram pedidas em cada uma dessas reuniões e que a gente não teve tempo de organizar, de priorizar, de datar as entregas e tal. Então, o que eu fiz? Eu criei um sisteminha aqui, que até tirei uma foto do meu próprio caderno. Eu fiz tanto para reuniões quanto para estudos, um rodapé nos meus cadernos. Então, o que acontecia? Eu estava ali na reunião, fazendo a ata da reunião, ou anotando e tal, e alguém falava, ou mesmo na faculdade, a indicação do livro tal, assistam o vídeo tal, e eu anotava na sequência, papapá. O que acontecia? Quando chegava no fim de semana, que eu ia assistir o vídeo tal, eu não achava, eu ficava ali procurando, ai meu Deus, cadê a anotação que eu fiz, né? Então, eu fiz isso para reuniões também, onde quando eu tenho alguma tarefa que saiu daquela reunião, eu coloco nesse rodapé. Alguém me pediu uma tarefa, alguém pediu para eu mandar um e-mail para alguém pediu para eu refazer, fazer um convite para uma próxima reunião, ou me indicaram um vídeo, um livro, eu colocava nesse rodapé, porque ficava bem mais fácil depois de eu encontrar essa informação e
listar todas as tarefas que eu precisava fazer daquele dia imenso de reuniões. E aí, falando em produtividade no trabalho, nos estudos, tem um método de produtividade que chama Pomodoro. Por que ele chama Pomodoro? Porque ele foi criado por um italiano, o Francesco, e ele usou esses reloginhos que a gente tem de culinária da mãe dele, que tinha 25 minutos o reloginho, e era um formato de tomate. Então ele chamou esse método de Pomodoro. Ele não conseguia se concentrar para estudar, ele acabava estudando um monte de coisas, não conseguia gravar tudo o que precisava, acabava desfocando muitas vezes o estudo. Então o que ele fez? Ele criou esse método onde você tem 25 minutos de... Primeiro você lista suas tarefas e prioriza. Então, eu quero estudar isso primeiro, depois eu quero trabalhar em cima desse relatório, depois eu quero trabalhar em cima dessa campanha, tal. E aí você prioriza. E aí você começa. 25 minutos para a tarefa A. Fica focado ali. Não existe WhatsApp, não existe e-mail popando na sua tela, não existe telefone tocando, tal. Lógico, tem as urgências e tudo mais que a gente sabe, mas o ideal é que você fique focado 25 minutos. Acabou esses 25 minutos, você faz 5 minutos de pausa. E aí sim, você vai fazer um xixi, você vai tomar um café, você vai olhar o WhatsApp, você responde quem te ligou, quem te chamou no Teams, tal. Acabou 5 minutos, mais 25 focado. Pode ser na mesma tarefa que você estava, pode ser numa outra tarefa. Mais 25, 5 minutos, mais 25, então são 4 ciclos de 25 minutos. E aí você faz uma pausa maior de 15 a 30 minutos. O Karim, ele falou também sobre o método de estudo que para ele funciona de 60 a 90 minutos focado numa tarefa só. Isso aqui, gente, cada um também se adapta. Se você acha melhor fazer 30 minutos ou 20 minutos, enfim. Mas o ideal, a lógica é essa, que você faça foco, pausa pequena, mais um foco, outra pausa pequena. E assim você adequa a sua necessidade, mas a ideia é que você não esteja fazendo um estudo ou um trabalho e você seja toda hora interrompida. A gente coloca o web e o WhatsApp, né, também, e aí fica ali poupando, a gente não aguenta de ansiedade de ver a mensagem. E às vezes é uma mensagem que não tem relevância nenhuma e você perdeu todo o foco do estudo que você estava fazendo. Uma outra pessoa famosa que fala de produtividade no Brasil é o Christian Barbosa, e aí eu coloquei aqui alguns mitos sobre a produtividade. Você precisa produzir o tempo inteiro. Não é verdade. A gente viu agora aí no método Pomodoro que a gente precisa de pausas para a gente, né, dar uma aliviada no estresse, pensar um pouco melhor, e pensar inclusive na tarefa que você estava fazendo, de repente, mas de um jeito um pouco mais ocioso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Também é um mito, porque às vezes você está numa tarefa que não está mais caminhando. Você já está no fim do dia, já está cansado, fala, ai, gente, não estou conseguindo chegar numa conclusão. Deixa para amanhã, né? De repente, uma noite de sono, no outro dia de manhã você vai estar mais criativo, mais desperto, descansado, você chega na conclusão muito mais rápido do que perder o tempo ali na noite que você estava e que não andava para frente. Seja multitarefa, a gente já falou disso aqui também, né? Reduz a produtividade em quase 40% ou as tarefas saem com baixa qualidade. Você precisa acordar cedo. Também não é verdade. Cada um tem o seu momento de acordar e a sua quantidade de horas necessárias para dormir, né? E, na verdade, o que importa não é a hora que você acorda, e sim o que você faz enquanto você está acordado. Tem muita gente que acorda super cedo, mas o dia não rende, não faz nada, fica ali, não consegue se organizar, não consegue produzir, muitas vezes fica com sono. Então, não adianta, você tem que sentir no seu corpo, e aí, de novo, a gente tem que fazer testes, tem que acordar mais cedo, acordar mais tarde, e ver. Tem muita gente que já se conhece, por exemplo, eu sou muito mais noturna do que diurna. De manhã eu sou mais preguiçosa. Então, a gente tem que ver o que funciona pra gente, né? Mas também a hora que eu acordo, é pau na máquina, ela sai fazendo tudo. Então, não importa muito a hora que você acorda, tá bom? E aqui eu vou mostrar alguns sisteminhas só de que eu uso para organizar essas tarefas de trabalho e tudo. Então, os arquivos digitais, arquivos na nuvem com o Google Drive, né? Que eu uso bastante. O HD externo, o Trello, que é um sisteminha também bem importante, um aplicativo legal para você organizar com a equipe as multitarefas. Organização física, então sempre a mesa limpa, pastas em L, organizadores de mesa para você poder organizar todas as tarefas. E aí a gente chega na nossa casa.
a nossa casa, ela tem uma rotina, né? Não tem jeito. Mas se a gente fizer sempre todo mundo junto e cada um fazer uma tarefa e se ajudar, a gente consegue fazer de um jeito bacana. E o importante é que a gente tenha as tarefas um pouco específicas de cada um, né? De repente tem gente que gosta mais de lavar louça, o outro gosta de passar roupa, enfim. Então eu coloco aqui algumas tarefas que elas podem ser diárias, né, como lavar a louça, fazer a comida, algumas são semanais, colocar o lixo, regar as plantas, outras são quinzenais, fazer compras, limpar as janelas, e aí o ideal é, você tem que ver o que funciona para sua casa, distribuir as tarefas. Pode ser uma tarefa fixa por pessoa, então sempre aquela pessoa é responsável por lavar o banheiro. Ou pode ter um rodízio, essa semana é essa pessoa, na outra semana vai ser o irmão, a irmã, né, o que funcionar melhor. Principalmente quando a gente tem crianças em casa, que a gente pode sim dar pequenas tarefas já para a criança, para ela entender que ela faz parte daquele contexto ali da casa, tá? Lógico que tarefas seguras, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, quando a gente fala de arrumação e organização, tem uma pequena diferença aí. Por exemplo, essa gaveta de shorts, ela tá arrumada. Estão todos os shorts ali no mesmo lugar, tal, consigo ver tudo. Aqui, ela tá organizada. Por quê? Eu consigo ver todos os shorts que eu tenho, eu consigo usar todos os shorts que eu tenho, porque nessa daqui, os lá do fundão, esquece. E aqui eu consigo pegar uma bermuda sem bagunçar as outras. Aqui temos uma despensa, tá tudo lá dentro da despensa, mas eu não consigo encontrar nada, eu não consigo chegar nos alimentos. Aqui eu tenho setorização, né? Eu consigo enxergar, eu consigo ver a validade dos produtos. Aqui eu também tenho setorização, né? Então, estão todos os elementos similares, de mesmo uso, juntos. Então, a arrumação é quando tá bonito para visita, mas por dentro tá todo bagunçado. E a organização não, cada coisa tem o seu lugar para morar, né? Existe uma setorização. E aí eu trouxe duas pessoas que falam muito sobre organização, de duas culturas muito diferentes da nossa, né? Então, uma é a Marie Kondo, já porque ela é japonesa, ela tem também documentários no Netflix, e ela fala muito sobre o Sparks Joy. Então, o que você tem que manter dentro da sua casa é o que te traz alegria. Esse é o critério dela de organização, né? De como se livrar das coisas que não te trazem alegria e manter a ordem da sua casa. Já a Margareta, que é sueca, é um pouco mais mórbida, vamos dizer assim. Ela fala para a gente pensar na morte. Então, se você morrer hoje, tudo que tem na sua casa, para que vai servir? Né? Vai servir para os seus filhos? Não vai? Os seus filhos vão simplesmente jogar tudo fora e você só vai dar trabalho para eles, né? Então ela fala, vamos pensar como a gente quer viver o resto da nossa vida, né? O fim da nossa vida de uma maneira mais simples, com menos coisas. Então, eu trouxe aqui só em caráter de curiosidade para a gente refletir um pouco. E aí a Marie Kondo, ela fez já 2 séries na Netflix. Na primeira, ela fala sobre ordem em casa. Então o foco é muito sobre a casa, os objetos que tem na casa. Já na segunda temporada, ela traz um pouco dessa visão que eu estou trabalhando aqui, que é o foco na vida, nas relações com as pessoas, porque ela mostra ali que por falta de organização, as pessoas não conseguem se encontrar. Tá sempre assim, ai, nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê, eu não consigo me organizar para a gente marcar um jantar, eu não consigo me organizar para a gente ir almoçar junto, né? E também no autocuidado. Então, tá mais focada essa segunda temporada na organização da vida das pessoas. Isso é muito legal, vai muito ao encontro do que eu estou defendendo aqui. E sobre a casa, a gente não tem que arrumar nossa casa somente para as visitas, né? E com a pandemia, a gente viu muito isso. A gente quis deixar a nossa casa mais gostosa, mais aconchegante, porque a gente passou mais tempo dentro de casa, né? Então a casa tem que ficar mais funcional, mais gostosa para mim e para minha família que moramos aqui, né? A gente acabou vendo defeitos ou coisas que não estavam tão legais e que a gente quis arrumar porque virou o nosso cantinho, né? De passar mais tempo. E aí aqui eu vou só mostrar rapidamente algumas coisas de casa. Eu não vou entrar aqui em organização efetiva de armários nem nada, mas eu quero só dar algumas dicas sobre cozinha, despensa e geladeira. Então, sempre o alimento, quando você faz uma nova compra, use critérios do mercado para deixar as coisas meio juntas dentro da sua despensa. E sempre que você chegar com uma nova compra, não coloca na frente o que você acabou de comprar. Coloca sempre atrás. Porque os mais velhos, eles devem ser consumidos primeiro. Se você colocar tudo na frente, sempre o mais velho vai ficando para trás, até que ele vai vencer e vai estragar. Isso serve para a geladeira também.
em casos do armário de roupas, né? Tem gente que gosta de fazer organização por cores, tem gente que gosta de fazer organização por tipo, mas uma coisa que eu acho importante é, comprou um item, já aproveita, vai colocar no armário, dá uma olhadinha geral, vê se não tem nada para tirar. O ideal é, a gente sempre brinca, né? Comprou um, tira outro, para não acumular, para não ficar abarrotado. Mas sempre dá aquela olhadinha, ver se tem alguma coisa que precisa de conserto, né? E também nas mudanças de estação. É um tempo muito legal para a gente fazer essa revisão, porque aí a gente tira tudo que a gente usou no inverno e vai guardar e vai trazer as coisas de verão. Então, é um momento legal também para dar aquela revisada de roupas, tá? Sobre crianças na organização, é legal envolver as crianças, como eu falei, para que elas tenham autonomia. Então, colocar alguns móveis dos brinquedos, principalmente, mais baixos, para que elas mesmas possam pegar os brinquedos e guardar os brinquedos. E a questão também de doação e descarte, que é muito importante já colocar na cabecinha das crianças que existem outras crianças que não têm aqueles brinquedos, então fazer uma doação, o descarte correto, né, das coisas, enfim. Vou dar uma aceleradinha aqui, tá, gente? Então, vou só dar uma revisão aqui na casa. Uma coisa que eu gosto de fazer também é um raio-x todas as noites. Então, todo fim eu pus a Barbie aqui porque ela é uma representante do consumismo aí, né? Então, toda noite, o que eu gosto de fazer? Fazer tipo um raio-x na casa, para não ficar acumulando aquela monte de bagunça. Então, eu dou uma passada de olho e vejo o que está fora do lugar. Eu vou pegando e vou guardando. Ah, mas toda noite você faz isso? Sim, toda noite eu faço isso. Lógico, tem noites que você está muito mais cansada e tal, mas a ideia é que não acumulem as bagunças. Então, se você vai pegando ali aqueles 5 itens que no dia ficaram fora do lugar, você vai sempre mantendo a sua casa organizada. E em relação às minhas relações também, né? Como que tá as nossas relações? A gente falou desse meu espaço, das minhas coisas, do escritório. E como que estão as minhas relações? Estou sabendo priorizar as minhas verdadeiras amizades? Eu estou sabendo falar não para os eventos, para os churrascos, para as reuniões? A gente quer estar em tudo, né? Muitas vezes. E não dá. Então, aqui eu também sugiro fazer um outro exercício, que é pensar quais são os incômodos atuais da sua vida, o que está te incomodando no trabalho ou em casa que depende só de você. Né? O que dá para listar aí que são por uma falta de sistemas de organização da sua caixa de e-mail, uma bagunça da sua casa, que você vive jogando comida fora. Então, quais são os incômodos hoje que você tem e que você consegue melhorar de uma forma simples? E aí, escolha uma pessoa para te ajudar, para ser o seu incentivador. Então, se a despensa está sempre bagunçada, quem que pode te ajudar na família a manter essa despensa em ordem? Né? Busca um parceiro para criar um plano de ação, tá bom? E aí a gente entra no nosso, que é a última dimensão dessa organização, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre o consumo versus o consumismo. Eu falei lá atrás um pouco, o consumo ele é inerente ao ser humano. Então, assim, a gente desde sempre teve o consumo de bens de primeira necessidade. Todo mundo consumia as mesmas comidas, os mesmos sapatos, as mesmas roupas, né? A produção ela é mais vagarosa, por isso que também não existia a roupa da moda. As pessoas, como vocês veem aqui na imagem, era todo mundo muito parecido. E aí, com a Revolução Industrial e a produção em série, a gente teve acesso mais rápido, mais fácil, uma variedade de produtos e começou a ter desejos por marcas específicas. E surgiu, então, o consumismo, que, diferente do consumo, é esse ato de comprar coisas que a gente não precisa necessariamente, só pelo desejo de ter ou pertencer. E aí começou essa dúvida sobre eu quero ter ou eu quero ser, né? Quem que é o meu ser? Eu estou transformando o meu ser em coisas, em pertences, né? E os produtos começaram a ficar cada vez mais de baixa qualidade. Surgiu o fast fashion, que é essa moda que parece uma alta costura, mas na verdade é feita com custo baixo e tempo muito reduzido de vida das peças, e quem sofre é o planeta. Né? Os produtos são fabricados com tinturas de baixa qualidade, que poluem nossos rios, nossas águas, é a segunda indústria mais poluente do mundo, com uma mão de obra precária, muitas vezes até escrava, né? A gente já viu aí reportagens falando. Aqui são imagens de 2 lixões em Gana e no Atacama, e existem outros pelo mundo, que são lixões de roupas somente, né? Vocês podem ver aí a montanha de roupas, que são roupas que não serviram nem para serem doadas, de tão baixa qualidade que elas tinham. E aí chegou a globalização mais forte com a tecnologia, né? A globalização já vem desde os tempos das navegações, mas com a tecnologia ficou mais rápido, mais fácil, com a internet. E o que passou a definir a gente não foram só, né, não foi a nossa religião, nossa família, de onde viemos, mas sim as roupas que usamos e os itens que possuímos.
E aí, com a globalização e a tecnologia, chegou a internet. E a grama do vizinho, que antes eu olhava só o vizinho para ver se a grama estava verdinha, com as redes sociais, eu comecei a olhar a grama de todos os vizinhos do mundo. Né? Eu tenho acesso a todas as celebridades e todas as redes sociais de todo mundo. E começou a ter aquele mundo maravilhoso do Instagram, onde todo mundo é lindo, todo mundo viaja, todo mundo é feliz. E isso começou a gerar muitos, como eu posso dizer, síndromes do mundo moderno. Como o FOMO, que é o Fear of Missing Out. O que é isso? É o medo de ficar por fora. Então, assim, eu estou vendo ali uma festa que aconteceu e eu não fui. Eu estou vendo um encontro que o pessoal fez que eu não fui. Ou tiveram várias coisas que aconteceram e reportagens, ou até o Round 6, não sei se todo mundo viu, né? Que é a série do Netflix, está todo mundo comentando. Ai, mas eu não assisti. Meu Deus do céu, eu preciso assistir. Às vezes não é nem uma série que você gostaria de ver, mas você assiste porque está todo mundo vendo. Então, esse medo de ficar por fora. A oniomania, que é uma outra síndrome, que é a compulsão por consumir, tá? O burnout, né, que é esse estresse exacerbado que a gente tá, de ansiedade e tudo mais. O pescoço de texto, que eu não sei se todo mundo sabe, o pescoço de texto é essa pose assim, ó, de ficar olhando o celular, e a cervical aqui fica o tempo todo numa posição incorreta, fazendo com que você fique corcunda e cada vez mais para dentro, introspectivo. Ansiedade e depressão. E aí, quando a gente vai olhar para o planeta, a gente também tem que olhar para o espaço comum e para o outro, né? O que eu estou fazendo para esse outro, para essa outra pessoa? O que eu posso falar em consumo consciente? O que eu posso trazer tanto nas empresas quanto o que eu posso fazer de diferente, né? E essas outras palavrinhas aqui que surgiram também são relacionadas ao que o governo e o corporativo estão fazendo em relação ao planeta. Então, aqui tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU, que é um acordo entre 193 países, que até 2030, todos esses países vão ter que trazer esses 17 objetivos, vão ter que entregar isso, né? Então, um deles, por exemplo, aqui eu vou ler rapidinho, erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, consumo e produção responsáveis, redução das desigualdades, vida terrestre, vida na água. Então, são todas coisas que as pessoas começaram a questionar e falar, e aí, Brasil? E aí, planeta? O que a gente vai fazer para melhorar isso, para melhorar essas condições? A gente está só consumindo, a gente não está cuidando, né, do nosso bem maior, que é o nosso planeta. Outras empresas estão praticando a economia circular, que é essa responsabilidade em toda a cadeia produtiva do seu produto. Então, desde a matéria-prima, eu tenho todo um cuidado na produção e eu tomo cuidado também no resíduo, na reciclagem desse produto final. Então, muitas empresas estão tomando conta das suas embalagens, né? Um Boticário da vida, por exemplo, né? Tendo responsabilidade sobre o recolhimento das embalagens e o que fazer com esse monte de plástico que a gente está gerando. Surgiu um conceito do ESG, que é uma responsabilidade também das empresas, que é trazer o meio ambiente, o social e a governança como preocupações também para essa vida melhor do planeta. E aí a gente tem que se questionar enquanto indivíduo, na hora de comprar, eu preciso realmente desse produto? Qual é a procedência? É uma mão de obra empregada corretamente? É um produto original ou é pirata? Todos nós somos responsáveis, né? Não adianta a gente colocar só a culpa no outro. Se questionar na hora de descartar. Então, se eu comprei, eu vou usar e depois, na hora que eu vou descartar, tem utilidade para outra pessoa? Dá para reutilizar com uma outra função? Dá para reciclar? E qual que é o descarte correto desse material? Porque é essa herança que a gente vai deixar para as outras gerações, né? Eu defendo muito que a organização tinha que estar com matéria escolar para as crianças. Alguém comentou aí na palestra do Fernando sobre financeiro que educação financeira deveria estar também, e eu também concordo, coloquei aqui. Então, toda essa consciência de organização, de mindfulness, de cuidado com a alimentação, educação financeira, do descarte correto, do cuidado com o planeta, deveria ser incluído desde pequenininho para que a gente se torne um adulto melhor. E que a gente tenha essa visão do ser versus o ter, né? Mais importante. Então, para finalizar,
o que essas dimensões do eu, do meu e do nosso, no fim, elas são uma coisa só, né? Elas são o ser humano, elas não existem separadas umas das outras. A gente separou aqui por uma questão didática para a gente conseguir falar diversos assuntos, mas no fim, elas estão sempre relacionadas. E aí, eu quero só mostrar para vocês um último conceito, que é o Ikigai, que ele é um conceito japonês, criado na ilha de Okinawa, onde tem o maior número de centenários do mundo. E por que essa longevidade dessa população? Porque eles têm a capacidade de viver feliz a cada dia um pouquinho. Eles não ficam esperando só as férias para serem felizes. Eles conseguem ter vários momentos pequenos de felicidade. E o Ikigai, ele chama o Iki. Nossa, gente, travei. O Iki significa life, e o Gai, worth. Então, é a razão de viver, né? Qual que é o meu propósito na vida? E aí eles defendem que o Ikigai, ele é um verbo, é uma ação. Então, o meu Ikigai pode ser cantar, pode ser ajudar alguém, pode ser palestrar ou me comunicar, enfim. E aqui eu coloquei esse diagrama para a gente entender melhor o que é o Ikigai. O Ikigai é alguma coisa que você consegue, que você faz porque você ama, que você faz porque você é bom naquilo que você faz, que você faz e você pode ser pago por aquilo, e que, além de tudo, você ajuda o mundo em algum momento. Então, o Ikigai é alguma coisa que você faz que engloba esses 4 momentos aqui. E é muito difícil encontrar esse Ikigai, porque, às vezes, você faz uma coisa boa, mas você não está ajudando muito o planeta. Ou você faz aquilo que você ama, sei lá, por exemplo, eu gosto de cantar, eu amo cantar. Mas o que o cantar vai trazer de bom para o mundo? De repente, se eu cantar para crianças doentes, eu estou ajudando outras pessoas. Então, é muito difícil encontrar isso. Exige um autoconhecimento muito profundo, assim, mas é uma filosofia muito bacana e que faz com que a gente encontre o nosso propósito e entregue isso para o mundo, né? Como para ajudar outras pessoas também fazendo uma coisa que você gosta. Então, eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Vanessa. Meu Ikigai é ajudar as pessoas a ter uma vida mais leve e tempo para o que realmente importa através da organização e da comunicação de conteúdos que eu considero relevantes. E eu desejo para vocês uma vida simples, leve, que faça a energia se movimentar dentro da casa de vocês, dentro do corpo. Encontre o seu Ikigai e seja feliz. Obrigada. E aqui estão os meus contatinhos. Para quem quiser, me segue lá no Instagram, compartilha com os amigos, dá aquele like. Obrigada, Vanessa, foi excelente, eu adorei. Pessoal, Obrigada. Quem tiver perguntas pode colocar aqui no chat, pode levantar a mão para perguntar diretamente para a Vanessa também. Sintam-se à vontade. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver vocês. Vanessa, enquanto isso eu vou já falar algumas coisas. Tiveram alguns elogios no chat. O Juliano pedindo a disponibilização dos slides. Uhum. O Gustavo agradecendo, né, pelas informações prestadas. A sua xará, Vanessa Santos. Amo este tipo de assunto que nos ajuda a melhor aproveitar o tempo e atingir os nossos objetivos. E o pessoal aqui agradecendo muito também. Qual o nome do app da agenda? O Sérgio está perguntando. A agenda, na verdade, eu uso do celular, que já vem, o meu é o Google Calendar, e tem alguns celulares que já vem com a agenda do próprio Android, né, da Samsung, do Motorola, enfim. Então, a agenda, o Google é bom porque se você e a outra pessoa tem o e-mail do Google, vocês conseguem compartilhar esse conteúdo, né? Se for uma agenda muito específica, às vezes você não consegue compartilhar o conteúdo. Vanessa, você descompartilhou sua tela, acho que não sei se tem que habilitar a sua câmera novamente. Agora apareceu. Oi. Deixa eu ver. Então, aqui
Muito obrigada, muito legal, parabéns pelas dicas, adorei a palestra. Obrigada pela explanação, muito importante nesses tempos que vivemos. Uhum. Me identifiquei muito grata aqui. A do Sérgio, então, você já respondeu. É isso. Pessoal, se vocês quiserem colocar também dúvidas aqui no chat, aí eu repasso. Tem alguém escrevendo aqui. Parabéns, muitos elogios mesmo, muito obrigada. Eu acho que o dia de hoje foi bem produtivo. A gente quis fazer um encontro de servidores que fosse mais leve, né? Que não tivesse que falar de trabalho, de dicas de PJE, dicas de Excel, Outlook, que agora está todo mundo, né, descabelado com esse Outlook, né, o Outlook que conversa com Teams. E a gente teve encontro de diretores de secretarias e vara, né? E foi mais voltado para palestras de trabalho mesmo, reuniões de trabalho, mas o encontro de servidores a gente quis fazer esse ano. Outros anos a gente já fez, né, com temas mais voltados para o trabalho, mas esse ano, tendo em vista esse ano e meio que a gente passou aí aqui isolado, a gente, e também por conta da pesquisa que a gente fez com todos os servidores, é o anseio do servidor mesmo, né? Eles queriam ouvir assuntos mais leves, assuntos que pudessem complementar, falar mais do nosso pessoal, do nosso financeiro, da nossa cabeça, da nossa mente. E eu acho que foi muito bom, eu adorei. Eu pedi para a Aline chamar o Dr. Márcio, você já está chamando, Aline? Acho que ele entrou. Eu estou aqui. Ai, olá, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. Acabou a palestra, acabamos de ter a palestra agora com a Vanessa. Perfeito. Então, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Minha imagem está aparecendo, ela ficou travada para mim, tá ok. Perfeito. Então, boa tarde para todo mundo, espero que tenham gostado dessas palestras do dia de hoje. Já faz um tempo que foi o dia do servidor, mas nós não poderíamos deixar de comemorar esse dia, não poderíamos deixar de marcar de alguma forma essa data que para nós servidores públicos é sempre importante, é sempre um momento de lembrar que estamos aqui, né, para tentar servir a população brasileira e da melhor forma possível realizar as nossas atividades. Eu vou fazer um encerramento bastante breve, bastante simples. Eu somente queria agradecer a grande colaboração, o grande empenho de todos os nossos servidores, de todas as nossas servidoras, nesses momentos tão difíceis pelos quais não só a Justiça Federal, mas todo o país, todo o mundo passou desde março de 2020. Foi uma fase bastante complicada na vida pessoal e profissional das pessoas, e muitas vezes, né, tivemos parentes, colegas, amigos doentes, alguns que nós infelizmente viemos a perder, mas a Justiça Federal como instituição, na medida do possível, na medida das nossas forças, pôde valorosamente dar uma resposta a isso, uma resposta à população que precisava e continua precisando dos nossos serviços, e manteve o atendimento com o ritmo que foi possível. Eu sei que todo mundo trabalhou muito em casa, que as pessoas venceram dificuldades de aprender a trabalhar remotamente, dificuldades de equipamento, dificuldades de comunicação, dificuldades de estar sozinho em casa e não mais rever os colegas e amigos no ambiente de trabalho. Eu sei que foi realmente um momento muito difícil, mas nós conseguimos continuar produzindo, nós conseguimos continuar apresentando uma série de resultados, decidindo os nossos processos, muitos deles ligados ao próprio enfrentamento da pandemia. Decidimos sobre questões como vacina, como auxílio emergencial, como disputas, né, por leito, disputa por ingresso em unidades de saúde e assim por diante, e cumprimos a função social que a justiça tem e que nesses momentos mais
difíceis da vida da comunidade se tornam uma função que se torna ainda mais relevante. Isso não seria possível se não fosse o grande esforço, a grande colaboração e o grande empenho de todos os senhores, de todas as senhoras, do nosso grande grupo de servidores e servidoras. Então, basicamente, queria agradecê-los, parabenizá-los, dizer que a administração tentou também e continuará tentando fazer o possível para resolver os problemas que nós enfrentamos. Eu sei que agora a grande questão que acho que tem tomado a vida e a preocupação, pelo menos no horizonte mais próximo de todo mundo, é o retorno ao trabalho presencial, né? Como é que nós vamos fazer para voltar numa escala maior a trabalhar? Vamos fazer da melhor forma possível, estamos preparados para isso, ao longo do tempo fomos nos organizando. Existem dificuldades, existem limites, existem pleitos, né, de todo mundo. Olha, será que não dá para fazer revezamento? Será que não dá para mudar os limites? Será que não dá para atentar para uma questão ou outra? A todos eles, nós damos a atenção necessária. Muitas das questões não dependem da diretoria do foro, mas tenham certeza que sempre que chegam até nós as repassamos até as instâncias que podem decidir ou que podem tomar algum tipo de medida com relação àquilo. Então, às vezes, nós compreendemos a ansiedade, as dificuldades de todos, não podemos resolver, mas tenham certeza de que nós damos a devida atenção, temos o devido cuidado e fazemos aquilo que é possível, aquilo que está ao alcance da administração aqui da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Então, nós dividimos com todos os senhores e senhoras essas preocupações, esses dilemas. Vamos fazer tudo para que o retorno em janeiro seja bom, seja seguro, seja produtivo, seja um momento para que as pessoas possam revivenciar aquele encontro com os colegas, aquela convivência que também é importante, que também foi algo que a pandemia nos tirou, pelo menos por um determinado período de tempo, e espero que o ano que vem nós tenhamos um novo Dia do Servidor comemorado com palestras pelo TIM, com eventos pelo estado inteiro, mas se Deus quiser com todo mundo também se encontrando, se revendo e convivendo como era aquilo que nós fazíamos. Então a minha mensagem aqui é só mesmo de agradecer a todo mundo pelo grande esforço, pela grande colaboração, pelo grande resultado que nós tivemos nesse momento, nos colocar à disposição por intermédio da escola e dos canais que existem, e desejar para todo mundo um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana, e espero que consigamos sempre fazer eventos como esses, que fogem às vezes, né, daquela questão do trabalho do dia a dia, de uma questão puramente operacional, para abrir um pouquinho a nossa cabeça, refletir, pensar conjuntamente e poder aproveitar tudo que a escola tem a nos oferecer. Obrigado, boa tarde e bom fim de semana.